ou em vários países europeus, a ideia é que ideias racistas, fascistas, antissemitas, muito radicais são consideradas crimes e não podem ser exprimidas. E isso, obviamente, tem toda uma história atrás disso, mas é uma visão. Você exprimindo, só a maneira de exprimir o ódio é penalizado em alguns países muito severamente. Agora, nos Estados Unidos, onde estamos, a ideia, talvez por causa de uma outra história, é diferente. E o foco é na proteção da liberdade de expressão, que aqui é praticamente absoluta. Que a primeira emenda da Constituição americana não permite praticamente nenhum limite à liberdade de expressão. E aqui acredita-se muito mais no livre debate entre as ideias e no mérito de se poder discutir umas boas ideias, umas ideias até profundamente racistas. E aqui mesmo em Nova York podemos às vezes ver umas manifestações, e pode ser do Ku Klux Klan, pode ser pessoas gritando profanidades organizadas na frente de uma mesquita, de uma sinagoga, de uma igreja, e isso é, nos Estados Unidos, protegido com a ideia de que, na verdade, a maior violência seria de reprimir a liberdade de expressão, e que, na verdade, deixando a liberdade de uma maneira praticamente absoluta, se chegará a uma maior democracia, a um maior entendimento entre as pessoas, que é uma visão controversa, eu entendo, mas eu acho que tudo depende na educação e nesse apelo do professor Nisquet, que eu plenamente compartilho, a mais educação para todos os povos e uma educação internacional rumo à paz. Marcelo Alac, iPad, Facebook, Twitter, essas ferramentas tecnológicas, elas favorecem o diálogo civilizacional, criam mais harmonização ou agudizam diferenças? Eu acho uma pergunta muito interessante, né? Porque, por um lado, o que estamos vendo agora, nesse momento no Oriente Médio, dessas revoluções de Facebook, estamos vendo que, pelo que tudo indica, o próprio Facebook e esses ferramentas ajudaram a transmitir as opiniões e a favorecer muito mais democracia e a troca de ideias. Então isso é fascinante, é uma coisa que está mudando o mundo. Por outro lado, não é necessariamente uma uniformidade de ideias que está sendo transmitida, e da mesma maneira podemos, por própria Al-Qaeda, é muito hábil na maneira como eles conseguem usar esses ferramentas para distribuir as suas ideias de ódio e de intolerância. Então, por um lado, favoriza a troca de informações de uma maneira extraordinária e muito positiva para o mundo. Por outro lado, não tem nenhuma garantia sobre o conteúdo da informação, que realmente pode ser totalmente variado. Antônio Campos, fale um pouco sobre o conceito de diplomacia cultural e o papel da diplomacia cultural na construção do diálogo civilizacional. A diplomacia cultural é de uma grande importância, sempre foi, e mais ainda nesse mundo que se apresenta tenso e que a paz está perdendo a guerra. Mas a paz persevera. O Brasil está devendo ao mundo também o Instituto Machado de Assis. O Brasil está precisando urgentemente criar o Instituto Machado de Assis, que é um instituto de valorização da língua portuguesa, uma língua que é falada por mais de 200 milhões de pessoas já no mundo, mas também será um instituto também de diplomacia cultural. Tem várias outras entidades brasileiras também que dialogam com importância com outras entidades. Destacaria, dentre outras, aqui está um dos membros da Academia Brasileira de Letras, com a academia de grande importância na história do Brasil. E a diplomacia cultural é uma forma de diálogo
através da cultura, de compreensão e através desses diálogos também facilitam as comunicações jurídicas e comerciais. Tive a alegria de há 15 dias atrás conseguir trazer para o Recife, minha cidade, o Instituto Confúcio, que é será o segundo da América Latina, que é o Instituto Cultural Oficial Chinês. É um instituto de ensino do mandarim e é também de intercâmbio cultural. E os chineses dão grande importância à diplomacia cultural e às relações culturais. E através desse fortalecimento dessas relações, que fortalece também as relações comerciais e também políticas. E nesse momento, por exemplo, em que a China tem reservas cambiais de 3 trilhões, que o Brasil já tem um comércio de mais de 20%. Então, vi a importância também de dialogar culturalmente com a China e com o Oriente. É por isso que a Fliporto, que é uma festa literária internacional de Pernambuco, do qual sou curador-geral, vejo ela também como uma festa e também um pensamento, e também como um diálogo, através da literatura e do livro, de a gente dialogar um pouco, fazer diplomacia cultural, colocar intelectuais de vários lugares do mundo dialogando sobre tolerância, sobre intolerância, sobre arte. Uma semana antes da morte do Osama Bin Laden, nós já tínhamos anunciado a vinda do jornalista que fez a história secreta do Al-Qaeda, que foi um dos poucos homens do mundo que entrevistou numa caverna o Osama. E eu digo que o Osama é uma ideia enlouquecida e só se vence uma ideia com uma ideia melhor ainda. Acho que a ideia melhor é tolerância, levando mais educação, mais saúde, para poder os jovens árabes que estão numa primavera entenderem melhor a democracia e não buscarem a intolerância, que é o fundamentalismo. E por tudo isso vejo a diplomacia cultural como uma questão muito importante. E o Brasil, que é um exemplo melhor de tolerância, precisa fortalecer seus mecanismos oficiais e não oficiais de diplomacia cultural. Professor Nisquet, falamos de tolerância, falamos de diálogos. Qual o diálogo que o Brasil deve ter com o resto do mundo? Em que língua falaremos? É uma boa pergunta, porque nós estamos... o país cresce. Hoje o Brasil é uma das grandes potências, participa do BRIC. O Dr. Marcos Troirro fala sempre do BRIC, ele tem uma atração por esse conjunto de nações, né? O Brasil, a Rússia, a China e a Índia. E nós temos feito muita diplomacia cultural com esses países, a verdade é essa. Mas eu sou, por exemplo, uma pessoa preocupada com aquilo que o Antônio falou, e eu volto sempre a ele, porque nós temos uma afinidade muito grande. A Espanha tem o Instituto Cervantes, Portugal tem o Instituto Camões, e o Brasil, com a expressão econômica que tem no mundo, com uma população de quase 200 milhões de pessoas, com 60 milhões de pessoas nas escolas. Quantos países no mundo têm esse número? É impressionante, nós temos 60 milhões de estudantes nas escolas. Olhem o que isso representa em termos de potencial para o futuro. O Brasil não tem um Instituto Machado de Assis, mas defende, e aqui na ONU tem vindo sucessivas levas de reivindicações a respeito disso, que a língua portuguesa, que é a nossa língua e que é grandemente responsável pela unidade do nosso país, juntamente com a religião, e eu acredito sinceramente com a própria colonização portuguesa, foi muito apropriada ao Brasil. O Brasil, que tem a língua portuguesa como a sua língua oficial, não consegue ter essa língua reconhecida dentro da Organização das Nações Unidas. Eu me lembro que vim aqui uma vez, há muito tempo, e eu fui vice-chairman de uma reunião internacional de experts em literatura infanto-juvenil. E eu quis falar português, não deixaram.
vieram logo me dizer, olha, infelizmente o Brasil não tem na língua portuguesa uma língua oficial da ONU. E isso continua. Nós precisávamos fazer um acordo ortográfico de unificação da língua portuguesa. As 8 nações da comunidade lusófona precisavam estar juntas nisso. Isso já aconteceu, com mais e menos adesão, mas já aconteceu, já existe esse acordo. Já o Brasil fez um vocabulário ortográfico da língua portuguesa com 600 mil verbetes que estão dentro dessa mesma forma de escrita. Esse era o pré-requisito que a ONU estabelecia para que o português fosse uma língua oficial, que não houvesse 2 versões da língua escrita, uma no Brasil, outra em Portugal e as antigas colônias portuguesas. Hoje existe uma só grafia, que é a grafia proveniente do Acordo de 1990, feito pelo Brasil e os demais povos da comunidade lusófona, Portugal, Cabo Verde. Cabo Verde é sempre muito simpático ao Brasil, logo aderiu a essa iniciativa. E tem Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, agora Timor-Leste. Enfim, eu acho que nós deveríamos defender a presença do Brasil, não só no Conselho de Segurança da ONU, porque é o direito de uma nação emergente, forte, como é o nosso país, mas também a oficialização do português como uma língua de trabalho da Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque todo o exemplo de tolerância do Brasil, toda a nossa tropicalidade, toda a nossa morenice, eu acho que todo esse encanto que o Brasil tem em termos de música, de cultura, de esporte, de futebol, de vôlei. O Brasil campeão mundial de futebol, campeão mundial de vôlei, já foi campeão mundial de basquete, de repente volta a ser. Eu acho que é um país exemplo, que poderia estar sendo mais importante no mundo se tivesse o acesso da língua que a ONU até agora resiste a colocar como uma língua oficial. Mas eu acho que com os nossos 240 milhões de falantes, já seria a hora de se exigir um pouco mais da Organização das Nações Unidas com a presença da língua portuguesa entre as línguas oficiais da ONU. Senhor Frei, o senhor lembrou muito bem o seu avô na questão da análise, mais análise. Como é que o Brasil pode ensinar a fazer essa análise? Bom, já pegando o gancho no que acaba de falar o professor Nisquier, eu acho que cabe ao próprio Brasil se oferecer como analisado, né? E para se oferecer como estudo de caso, né, o Brasil precisa estar mais aberto a esse espaço de crítica, não é? E de exposição de ideias. Eu acho que o fortalecimento dessa relação, dessa diplomacia cultural, ele vai criar esse pressuposto. O Brasil deve se ofertar também, né, a ser criticado. Não é? Isso é uma relação de ida e vinda, não é? E o Brasil precisa se preparar para isso. Normalmente a gente não aceita muito bem críticas aos nossos problemas internos, e temos muitos, não é? E a gente usa sempre a questão da soberania como uma grande desculpa. Eu acho que a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que aceitar as críticas e a gente tem que favorecer a análise, não é? E todos esses princípios que o professor Nisquier coloca como quase que um direito dos falantes de língua portuguesa, não é? No momento que a gente se coloca como língua oficial da ONU, que a gente se coloca como um dos partícipes do Conselho de Segurança, não apenas do Conselho de Segurança, mas de qualquer fórum que o Brasil se coloca como partícipe, ele vai ter que também demonstrar, né, que deve ser analisado e que deve servir de estudo de caso para as coisas que podem, a partir do Brasil, ser uma contribuição ao diálogo e à paz, né? E não apenas ao diálogo e à paz. Existem muitas soluções brasileiras para problemas brasileiros que podem ser utilizados na África, por exemplo. Não apenas a África de língua portuguesa, né? Mas há uma África aqui que tem muitas características culturais próximas ao Brasil, não é? De repente a gente pode estar servindo de referência para uma África francesa, para uma África inglesa, para uma África belga, para uma série de Áfricas
características, né, que tem características muito próprias, mas ao mesmo tempo que tem um pouco de contribuição, né, dentro do Brasil, de uma sociedade que também é africana e que está, em determinados momentos, arraigado dentro de uma civilização, por exemplo, que está na região nordeste do Brasil. Do mesmo jeito que a gente tem uma relação com uma Europa ibérica na mesma região nordeste, com uma civilização judaica no centro-oeste do Brasil, uma civilização alemã no centro-sul do Brasil, uma civilização polonesa no sudeste. Nós temos várias estruturas sociais que foram geradas a partir das imigrações diversas que aconteceram, que podem servir de referência para esses estudos de caso, né? E são estudos de caso que podem ter dado certo, claro que exclusivamente no Brasil, mas não, a gente pode servir de exemplo para outras estruturas que têm similaridade. E essas similaridades são muito amplas, quer dizer, a gente tem condição de demonstrar, né, uma forma brasileira de solucionar problemas brasileiros que pode servir de referência para solucionar alguns problemas específicos, né, em condições semelhantes. O Brasil tem uma tecnologia agrícola que está à disposição do mundo e que o brasileiro tem a predisposição de ofertar isso, não é? de distribuir esse conhecimento. Isso é muito favorável ao Brasil, não é? Como uma nação que, acima de tudo, tem essa cultura da paz, da tolerância, não é? E que não tenho a menor dúvida que a academia brasileira, que já trabalha muito dedicada a causas que são tipicamente brasileiras, estaria muito feliz em poder permitir a troca de conhecimentos com outras nações em desenvolvimento, acima de tudo, não é? Para abrir a interface com esse mundo de desenvolvimento, que eu acho que corrobora muito do que a gente discutiu aqui. Como é que a gente pode trocar e de uma forma que todos possam ganhar? Não é? Isso não é uma teoria nova, é uma teoria já antiga e arraigada. Quer dizer, na hora que a gente começa a ofertar produtos, serviços, conhecimento, integração, não é? Todo mundo participa, todo mundo ganha, todo mundo evolui. É uma forma brasileira de estar no mundo, não é? Que pode estar ligada diretamente à nossa cultura específica, ao nosso futebol, à nossa gastronomia, ao nosso carnaval, não é? À nossa alegria, mas acima de tudo a nossa forma de viver, a nossa identidade de estar no mundo, de fazer parte de um mundo globalizado, e entrando em discussões aqui sobre internet, sobre comunicação de maneira geral. Nós temos hoje ferramentas das mais diversas e que o Brasil se coloca como um dos integradores, né, de maior vulto, né? Se usa muita tecnologia no Brasil hoje, principalmente as de comunicação, de integração, Orkut, Facebook. O Brasil é um dos players global de maior